Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22 diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito? Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram à terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente a juramento os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem. Vamos lá. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar? Papai, em nome do teu filho, Senhor, eu quero te pedir a tua misericórdia nessa noite. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, nesse momento, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa vir sobre a nossa vida, ó Pai, nesse momento. Que teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. E que a tua palavra, Senhor, consiga, Senhor, ninho em nosso coração. E que ela possa se arraigar em nós, ó Pai querido. E que possamos viver esta palavra. Que esta palavra fale, nos console, nos conforte, nos abençoe, nos corrija, nos oriente. Pai, em nome do teu Filho, que a palavra de Deus produza frutos em nós e que possamos, em nome de Jesus, andar conforme o Senhor quer. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa passagem é muito conhecida, é a saída do povo de Israel do Egito. Deus leva o seu povo para fora do Egito. Deus está levando o seu povo para uma terra prometida, da qual eles não sabiam aonde ficava, mas confiaram em Deus. E com certeza você já deve ter perguntado por que o povo demorou tanto no deserto. Por que o povo demorou tanto no deserto, se o caminho era menor? É interessante isso. Se você parar para pensar, por quê? Porque Deus trabalha com pessoas. Deus, ele trabalha, ele forja ferramentas. Deus, ele abençoa o seu povo, vai tratando com o seu povo da forma que o seu povo vai se apresentando no dia a dia. E Deus leva esse povo para uma terra prometida, da qual eles não sabiam, mas eles confiavam. E o primeiro caminho é um caminho mais longo. É um caminho da qual eles iriam ser preparados. Eles iam ter um conhecimento do Deus mais profundo. Um caminho mais difícil, sim, mas com mais obstáculos, certamente. Mas eu creio que, neste texto que nós lemos, nós vimos que este caminho era um caminho possível para eles. No versículo 17 você leu que, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou eles pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Porque aquele povo era um povo de guerra. Ele era um povo que estava acostumado a guerrear. E nós já falamos várias vezes aqui, e na última mensagem também, me parece que eu também disse, ou na mensagem retrasada, que o povo que perdia uma guerra virava escravo. Então, como é que Deus iria tirar esse povo da escravidão para levar para um lugar mais perto, para eles chegarem no lugar mais perto e serem escravizados novamente? Deus, outra coisa, Deus tinha um plano, Deus tinha um tratamento com esse povo. Então Deus, ele prepara o caminho. Deus, ele mostra o caminho.
A primeira lição que nós temos que entender hoje é que Deus sabe o caminho. Nós não precisamos ensinar Deus no caminho que nós devemos andar. O caminho para aquele povo poderia ser mais curto, mas teria um inimigo a ser vencido. Teria um inimigo difícil a ser vencido. O povo não estaria preparado para guerrear com os filisteus. O povo saiu de 400 anos de escravidão. Ele precisava ser forjado. Deus precisava preparar aquele povo em diversas situações. Em muitas situações. E nós precisamos entender que o nosso caminho, muitas vezes, não é o mais fácil. Muitas vezes Deus nos leva a um caminho mais difícil. Deus às vezes nos leva a um caminho mais longo. Sabe para quê? Para nos forjar, para nos abençoar, para tratar conosco. Mas dentro deste caminho, ou dentro de todos os caminhos que Deus tem nos levado, existe um princípio de Deus. O princípio é de proteção. Existe um princípio bíblico, um princípio que está no coração de Deus com o seu povo, que é o princípio de proteção. É o princípio de guardar o seu povo. É o princípio de olhar para os seus filhos e saber o quanto eles podem fazer ou não. E esse princípio bíblico de Deus é o princípio de proteção. Esse princípio não é que Deus coloca os seus filhos numa redoma e não deixa que os problemas os alcancem. Não é colocar os seus filhos em uma situação da qual eles não vão ter problemas. Pelo contrário, Deus não nos deixa dentro de um lugar onde os problemas não existem. Não. Deus nos deixa viver. Deus nos leva, muitas vezes, para caminhos mais longos. Mas o princípio de cuidado de Deus, o princípio do cuidado, o princípio de proteção que Deus tem, é que neste caminho as tentações podem vir, os problemas virão, mas Deus também não nos dá problemas maiores da qual não possamos enfrentar. Deus não permite tentação, Deus não permite problemas maiores que nós não podemos enfrentar. Deus não permite tentação, uma situação da qual não temos condições de enfrentar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando Deus pega esse povo e retira do Egito, e leva para um caminho mais longo, e leva para o deserto, houve sim problemas, mas Deus deu livramento para todos eles. Se você está andando em um deserto, se você está passando por um problema, com certeza foi a permissão de Deus. Se você não, também semeou esse problema, porque existem problemas que nós semeamos e nós vamos colher. Mas se você está num deserto, se você está passando uma dificuldade, um problema, olha, eu quero dizer para você que se Deus permitiu que você passasse isso, o Senhor também vai prover o livramento para você. Nós não podemos achar que Deus deixou a nossa vida nesse mundo e não cuida de nós. Não, Deus cuida de nós. Deus nos ensina a andar no deserto. Nós podemos passar por situações difíceis na vida, mas essas situações são possíveis de vencê-las. Nós passamos por diversos problemas, mas Deus sempre estará junto conosco, nos ensinando a sair dos problemas, e quando nós não
conseguimos sair, quando chega uma situação que diz assim, Senhor, não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, eu não sei mais, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu não sei o que fazer, o Senhor vai agir em nome de Jesus para você alcançar o livramento desse problema. Nós passamos por diversos problemas, meus queridos, mas o Senhor sempre vai prover um livramento para nós. Você não está sozinho, guarde isso no seu coração. Você não está sozinho. Você não anda sozinho nesse mundo. Deus deu a sua companhia para você. Você tem uma igreja que ora por você, você tem irmãos que oram por você. Em todas as situações da sua vida, não seja também um andarilho espiritual. Aquelas pessoas que dizem que não precisam de ninguém, eu vou andar sozinho, não preciso de igreja. Não, nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Mas, pastor, está muito difícil procurar uma igreja séria. Eu sei, mas existem igrejas sérias em todos os lugares. O corpo de Cristo está espalhado por esse mundo. E existem pastores sérios, existem igrejas sérias, existem pessoas que ensinam um evangelho de um modo sério. E você precisa buscar um lugar desse. Uma comunidade com os irmãos. Mas tem que ter CNPJ, pastor, eu não estou falando numa instituição, eu estou falando de uma comunidade da qual tem Cristo como Senhor e Salvador. A regra de fé e prática daquele lugar, daquelas pessoas, é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Você não está sozinho. Não tente enfrentar os problemas sozinhos. Nós temos um ao outro. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para abençoar através da palavra. Nós estamos aqui, meu querido, para dizer para você, existe uma esperança. Existe um Deus que cuida de nós. Eu estou aqui para orar por você. E eu também preciso da sua oração. Quantas vezes eu já disse que a nossa igreja precisa de irmãos para estar na porta, recebendo as pessoas, para estar no louvor, fazendo louvor, para estar muitas vezes evangelizando. Nós, da comunidade Tempo de Viver, precisamos de pessoas que queiram sim trabalhar para o reino de Deus. Temos, mas quanto mais melhor. Porque nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor da melhor forma possível. Então, se você ainda não está em nenhuma igreja, eu te convido para estar conosco, quando voltarmos para os cultos presenciais. Mas já aprenda uma coisa, você não está sozinho nessa terra. Nós temos o Senhor que está na nossa frente. Olha que interessante, lá no versículo 21 e 22, o Senhor estava adiante do povo. O Senhor estava guiando o povo. Ele não retira da escravidão e deixa esse povo para lá. Ele guia o povo. Ele abençoa. Ele mostra o caminho. Nós temos o Senhor que está à nossa frente. Nós temos o Senhor que demonstra amor por nós, mostrando o seu caminho, mostrando a sua vontade. Versículos 21 e 22, do mesmo capítulo que lemos, Êxodo capítulo 13, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. O deserto pode ser quente demais durante o dia, mas Deus sempre terá uma nuvem para nos dar refrigério e nos guiar em dias difíceis. Sabe de uma coisa? O deserto pode ser quente demais. A tua luta pode ser muito difícil. Você pode dizer, não estou aguentando, mas Deus está na sua frente. O deserto pode ser frio à noite e pode ser escuro demais. Sabe por que Deus
colocou uma coluna de fogo durante a noite, em primeiro lugar, para aquecer aqueles homens e mulheres que saíram da escravidão e confiaram em sua vida, porque o deserto à noite é muito frio. Mas também tem o perigo de pisar em serpentes e escorpiões, em animais das quais são peçonhentos, e eles, quando pisassem, eles poderiam ser mortos, porque eles iam sofrer ali o veneno, iam sofrer a picada e poderiam morrer. Mas quando você conhece o caminho, quando você tem uma luz que ilumina o seu caminho, o Senhor, com aquela coluna de nuvem, retirava tanto frio, como também tirava o perigo da noite. O deserto pode ser frio à noite e pode ser escuro demais à noite, sem uma coluna de fogo. Só que você é filho de Deus, você é filha do Senhor, está num deserto à noite, Deus tem uma coluna de fogo para você, para te aquecer nos dias frios e trazer luz para que você possa saber aonde você está andando. Deus tem o melhor caminho para nos levar em segurança. Não brigue com Deus. Ó Senhor, por que está tão difícil o meu caminho? Nossa, está demorando tanto para chegar a minha bênção. Deus sabe a hora. Deus está cuidando de você antes até que sua bênção chegue. Mas existe também algo que eu quero conversar e falar com você sobre essa questão de estar no deserto. O deserto muitas vezes pode ser o forno do ferreiro. O deserto muitas vezes pode ser o forno do ferreiro. O deserto muitas vezes é para trazer um molde especial para a sua vida. O caminho de Deus não é só para nos proteger, para cuidar de nós, mas serve para nos preparar para o dia de amanhã. Você sabia disso? Que o deserto pode ser um instrumento usado por Deus como um forno. O ferreiro trabalha com o forno, o fogo, que molda as suas ferramentas. É como Deus... eu quero que você pense da seguinte forma agora. Esqueça um pouco o deserto, mas imagine um ferreiro. Deus é o ferreiro. E sabe quem somos? As suas ferramentas. Nós somos as ferramentas de Deus. Nós somos uma ferramenta na mão do ferreiro. E ele prepara a minha e a tua vida da forma que ele quer. E ele prepara aí você todos os dias. Não é só um dia, mas todos os dias. Sabe para quê? Para que ele possa usar a sua vida. Vamos olhar um pouquinho para a vida do ferreiro. O que ele tem em volta? Ferro. E o que ele precisa fazer com aqueles ferros? Fazer alguma coisa que preste. Não é simplesmente para ter aqueles ferros para deixar guardado. E para que ele possa usar fazer com que aqueles ferros cheguem a ser alguma coisa, ele tem ferramentas. E ele tem várias ferramentas. Ele tem vários tipos de ferramentas. Ferramentas velhas, ferramentas sujas muitas vezes, enferrujadas, tortas. Tem boas? Claro que tem. Mas o nosso Deus, ele é especialista em olhar para uma ferramenta que está colocada de lado, que está suja, que está velha, que está enferrujada, que está torta, que não está sendo usada por muito tempo. Sabe o que ele faz? Ele não joga na lata do lixo. Ele pega aquela ferramenta. Ele pega aquela ferramenta e aprimora para o seu uso. O nosso ferreiro não joga essas ferramentas que estão tortas, enferrujadas, velhas, sujas na lata do lixo. Não pega ferramentas velhas que estão sem uso há muito tempo e joga na lata do lixo. Não.
Ele olha para aquelas ferramentas e dá um jeito nelas. Sabe por quê? Porque cada ferramenta nas mãos do Senhor, cada ferramenta nas mãos do Senhor tem o quê? O seu valor. Tem o seu valor. Qual é a ferramenta que você é? Qual tipo de ferramenta que você é? Uma ferramenta velha, suja, enferrujada, cheia de sujeira, de ferrugem. Faz tempo que você não é usado nas mãos do Senhor, você tinha um ministério e você deixou esse ministério de lado. O nosso ferreiro está aqui hoje para abençoar a sua vida e dar a você, meu querido, um novo caminho. O nosso ferreiro não joga essas ferramentas no lixo, porque elas são preciosas e elas possuem o seu valor. Quem desvaloriza o ser humano não é Deus, mas o diabo. O que acusa de não ter mais a possibilidade da comunhão com Deus. O diabo tem uma lata de lixo enorme e ele joga todo o ser humano. Sabe para quê? Porque ele sabe que dentro daquela lata do lixo são as pessoas que vão passar a eternidade sem Deus. Sabe o que Deus faz? Ou contrário, ele pega essas pessoas que não têm ainda comunhão com ele, ele traz para perto e diz: você, meu filho, pode ter comunhão contigo, você pode ser salvo, você pode ser liberto do vício, você pode ser uma pessoa que estava pecando, que vive na prostituição, e em tudo isso pode ser salvo pelo sangue do meu filho. E eu quero que você venha perto de mim, para que você passe a eternidade comigo. Deus não tem lata de lixo para jogar as ferramentas que estão encostadas, que estão sem uso, que estão tortas, sujas. Sabe por quê? Porque Deus tem um forno especial. Porque para Deus nada é impossível, não existe algo que não possa ser recuperável. Não existe vida irrecuperável para Deus. Não existe vidas que não possam ser restauradas pelo ferreiro. Talvez elas necessitem sim de passar pelo forno do Senhor. Talvez elas necessitem passar por um forno para serem derretidas, para que elas possam ser restauradas. Aí o ferreiro pega aquelas ferramentas enferrujadas, sujas, e ele vai limpando, mas tem uma hora que ele coloca no fogo. E quando o ferreiro coloca essas ferramentas no forno, a temperatura é alta, dói. Algumas partes podem derreter porque estão enferrujadas e o ferreiro precisa limpar essa ferrugem. Só que no forno de Deus, nas mãos do Senhor, quando esta ferramenta vai para o forno de Deus, a ferrugem sai e desgruda. Quem sabe você está sendo derretido no forno de Deus. Quem sabe você está sendo derretido no forno do Senhor para que a ferrugem espiritual seja derretida na tua vida. Quem sabe os teus costumes, o teu jeito de ser, precisam ser moldados por Deus. Porque você é uma pessoa que Deus vai usar para abençoar as outras vidas. Quem sabe os teus costumes, o teu jeito de ser, está retirando o jeito que Deus quer que você seja. Teu jeito está sendo consumido pelo fogo do Senhor. Tá doendo? Tá. Tá doendo? Tá. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando o Senhor tirar você do forno, você vai ser uma nova ferramenta usada na mão de um ferreiro que é Deus. Quando uma ferramenta trinca, estava vendo, quando um ferreiro pega uma ferramenta e está trincada, o que ele faz? Se aquela ferramenta é boa, o que ele faz para recuperar aquela ferramenta? Ele coloca ela na fornalha
e aos poucos ele vai mexendo com as suas mãos e ele vai levando ao forno e aquece aquele ferro e aquele ferro derrete. E ao mesmo tempo que derrete, ele vai se fundindo e vai sendo consertado através do manuseio do ferreiro. O fogo é único, meu querido. O nosso ferreiro, muitas vezes, para recuperar uma ferramenta, ele coloca assim no forno. O fogo é o único meio de consertar uma ferramenta da qual estava ali enferrujada, da qual estava sem uso. Ela precisa ser limpa para que possa ser útil novamente. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor já falou com você nessa noite. Por que é que você está no forno de Deus? Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe muito bem e está falando para você: eu estou te moldando para que você seja usada como um instrumento maravilhoso. Sabe para quê? Para ajudar a moldar outras ferramentas. Você pode estar passando pelo fogo para ser útil. Deus está te moldando, tirando aquilo que não te deixa ser usado por Ele. Deus está preparando para você ser usado nas mãos do ferreiro. E quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, será usado nas mãos do ferreiro eterno para moldar outras ferramentas que vão ser levadas ao forno. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos do Senhor, ferramentas aonde, sabe, não aonde, mas sabe aonde Deus quer que estejamos? Não numa prateleira, mas nas suas mãos, para que Ele possa fazer conforme o seu querer. Então, se está queimando alguma coisa aí, se eu fosse você, eu dobraria o meu joelho e pediria ao Senhor para dizer: Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer de mim? Oh, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sou teu instrumento, Senhor. Senhor, meu ministério está parado. Eu não tenho feito nada, Senhor. Eu estou como uma ferramenta num canto. Não porque o Senhor não quer me usar, mas porque eu não quero ser usado por Ti. Eu voltava rapidinho para a presença de Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Fazendo um paralelo agora no deserto, aquele povo que saiu do deserto e que Deus levou eles a passear pelo deserto e aquele povo não aprendia nada. Aquele povo via os milagres, aquele povo escutava a voz do Senhor, aquele povo via o Moisés chegar ao ponto de realizar milagres e eles não aprenderam nada. Eu tenho certeza que vai ter ferramentas, pessoas que não vão querer ser usadas ainda por Deus depois dessa palavra. Mas para você que está me escutando e está vendo a sua situação espiritual e está vendo que está de lado, não tem mais comunhão com Deus, se coloca na mão do ferreiro para que ele possa abençoar a sua vida. Não morra no deserto como aqueles homens morreram. Se coloca na mão do Senhor. Deserto é um lugar onde Deus nos prepara e nos molda também. Com certeza. Mas é por isso que o Senhor mostra o caminho. E Deus está mostrando o caminho para você hoje. Você não vai poder dizer que não sabe mais o que está acontecendo.
Senhor, eu não sei por que essa luta. Tem provações, tem tentações, mas tem situações de que Deus está colocando você no forno para que você possa voltar a ser uma ferramenta usada nas suas mãos. Quero orar por você nessa noite. Quero orar. Esta é a mensagem que o Senhor tem para você hoje. E eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se você é uma ferramenta parada, jogada no canto. Eu não sei se você tinha ministérios e diz assim, não quero mais. E está ainda no forno. Porque Deus quer te usar. Eu não sei se você é uma ferramenta enferrujada. E a ferrugem pode ser o pecado que grudou em você, que está te corroendo e você não está percebendo que isso está matando você espiritualmente, não está matando você fisicamente, talvez um vício. Então está na hora de se entregar nas mãos do ferreiro agora. E você, meu querido, não diga não para o Senhor. Se você tem um ministério, Deus já te usou. Por que é que você está sentado hoje, parado, não está fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Qual é o dom que Deus te deu que você... O Senhor está falando comigo que existem pessoas que guardaram seus dons e não usam mais, porque não querem. E Deus colocou nas tuas mãos para ser útil na casa dele. Por que é que você não tem se colocado à disposição de Deus e dito, usa-me, Senhor. Usa-me para a tua glória. Usa-me para o teu louvor. Não é para a minha glória, não é para a glória do pastor, não era para servir o pastor, ou servir uma igreja, ou mostrar para os irmãos que eu posso fazer alguma coisa, não é para a glória de Deus. Deus falou. O que Deus colocou no meu coração eu passei para vocês. E a partir de agora é você que decide. É você que decide. É você que decide. Papai, Senhor, tua palavra foi ministrada. Sua palavra foi, Senhor, como uma semente jogada, e eu não sei em que terreno ela foi semeada. Mas a minha obrigação e o que o Senhor pediu para que eu fizesse é semear a palavra. Senhor, eu não sei aonde foi que caiu. Agora, é o teu Espírito Santo que vai trabalhar, que vai abençoar. Em nome do teu Filho, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha tratar, Senhor, com essas vidas. Tratar com todos aqueles que vão escutar esta mensagem. Senhor, em nome do teu Filho. Ah, Senhor, se for da tua vontade, coloca essas ferramentas no forno, para que elas possam ser, Senhor, moldadas, para que elas possam ser restauradas, para que elas possam ser usadas para a tua glória e para teu reino. Oh, Senhor, em nome do teu Filho, nós sabemos que o Senhor não nos deixa sozinho. Eu sei, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Eu sei que o Senhor está conosco. Ah, Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Queremos fazer, Senhor, em nome do Teu Filho, a Tua vontade. Queremos ser instrumentos usados por Ti, ferramentas usadas nas Tuas mãos, para que o Senhor venha agir, Senhor, e venha restaurar vidas através de nós.
Que o Espírito Santo de Deus trabalhe, Senhor, no coração de cada um. E que essas vidas, nesse momento, Senhor, possam entender que elas precisam estar em tuas mãos para serem usadas por ti, Senhor. Não deixa a ferramenta, Senhor, no canto. Não deixa a ferramenta escondida. Ah, Senhor, traz essa ferramenta, Senhor. Traz a ferramenta, Pai querido. Ah, pega nas suas mãos, ó Papai, e usa em nome do teu Filho. Eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus.